Um dos maiores vilões da rotina devocional certamente é a inconstância. Ela pode te fazer paralisar e até mesmo te fazer desistir do seu momento a sós com Deus. É por isso que no vídeo de hoje eu vim te contar o segredo para você ter a tão desejada constância. Eu sou a Kelly e você está no canal Devocionar. Olá, que bom te ter por aqui. Seja bem-vindo ao Ministério Devocionar. Junte-se a nós, porque aqui você vai encontrar conteúdo cristão de valor que vão te ajudar a construir o seu momento a sós com Deus. E o nosso momento a sós com Deus, ele deve ser um encontro diário. É por isso que hoje, nesse vídeo, você realmente vai aprender como ter uma constância na sua prática devocional, para que você de fato consiga ter os seus encontros diários com o Senhor. Vamos lá? Você sabe por que você tem tentado diversas vezes estabelecer uma rotina devocional, mas tem perdido essa luta contra a inconstância? Porque você está lutando de forma errada. Você quer vencer a inconstância através de mudanças de rotina, quando na verdade ela só pode ser vencida com a mudança de mentalidade. Para enfrentar a inconstância, antes de mudar a sua rotina, você primeiro deve mudar a sua mentalidade. Isso porque uma mentalidade transformada, uma mente nova, vai fazer com que você mude as suas ações. E de fato, através de ações mudadas por uma nova mentalidade, você enfim vai conseguir ter constância naquilo que faz. Pensa comigo. Tudo que você começa com muita intensidade, mas de forma repentina, tende a acabar logo, tende a ter um curto prazo de validade. Isso porque você se dedica, se empenha, mas ao longo do tempo aquilo não se sustenta, porque você não tem condições de dar manutenção naquela mudança repentina. É por isso que antes de mudar uma rotina, você precisa mudar a sua mentalidade. E essa nova mente vai te levar a dar manutenção nas novas ações. Como, por exemplo, o exercício físico. Quando você começa a prática de um exercício físico de forma intensa, você vai um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias e aí já vai se arrastando e você já vai ficando desmotivada e isso vai tendendo a diminuir até você parar de fazer. E aí você para, fica um tempo sem fazer, depois se empolga de novo, não, agora vai. E vai lá, retoma, vai com toda a energia, 1, 2, 3 semaninhas e para de novo. Isso tudo são ciclos de inconstância, porque você de fato se dispõe a fazer algo com muita energia, mas de forma muito repentina, mas verdadeiramente não refletiu sobre aquela prática, não mudou primeiro a sua mentalidade. E essa mentalidade sim que vai te levar a uma ação constante. A mesma coisa acontece com dieta, acontece com pessoas que querem desenvolver o hábito da leitura. Tudo que você faz de forma repentina e sem de fato refletir na reeducação da sua mente, a importância, a necessidade, os benefícios daquele hábito, tende a durar pouco. E acontece a mesmíssima coisa com a prática devocional. Não vai adiantar você acordar um belo dia e falar: a partir de hoje eu vou fazer o meu devocional todos os dias. Porque é a mesma coisa que os exemplos que a gente deu. Você vai fazer um dia, 2, uma semana, 2, mas ao longo dos meses isso vai se perdendo, você vai sendo desmotivada, vai havendo os afazeres, vai vendo a própria preguiça, a própria desmotivação e você vai deixar de fazer aquilo e vai entrar naquele ciclo. Uma hora você está bem decidida, bem disposta, fala que vai fazer, faz por algum tempo, depois para de fazer, passa um tempo sem fazer, retoma a energia de novo e faz de novo e fica nessa inconstância sem fim. Então, hoje, verdadeiramente, eu quero que você pare, interrompa esse ciclo da inconstância e, de fato, estabeleça constância na sua rotina devocional. E como você vai fazer isso? A palavra nos orienta. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. É exatamente a partir desse princípio que nós devemos planejar a nossa constância, as nossas ações, aquilo que nós vamos se propor a fazer. Então, quando nós queremos estabelecer uma rotina devocional, primeiro temos que mudar a nossa mentalidade. E o primeiro pensamento que vai transformar a sua mentalidade e te ajudar a alcançar uma constância é o domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito. É através dele que nós somos conduzidos a vencer aquela luta entre a carne e o espírito.
Paulo vai falar muito dessa luta, onde a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E é justamente habilitados no Espírito Santo a exercer o domínio próprio que nós podemos enfrentar essa luta e, de fato, alimentar o nosso espírito, fazendo com que ele vença essa luta. E essa luta é diária. Na medida em que você escolhe práticas que alimentam o seu espírito, que o deixa forte, ele vai se robustecendo e vai te inclinando a mais práticas que o fortaleçam. Então, o domínio próprio é essencial nesse processo de uma nova mentalidade. Você precisa acordar e ter em mente de que seu momento a sós com Deus, o seu momento devocional é algo que vai trazer benefícios para você. Então você precisa pensar nesses benefícios. E quando você pensa neles, você tende a exercitar o domínio próprio. E aí aquela preguiça, aquela desestimulação, né? Os afazeres do dia a dia que te chama sempre, vai ficar em segundo plano, porque você vai ver as recompensas e vai exercer o domínio próprio. Não, eu não vou satisfazer a minha carne, eu vou satisfazer e alimentar o Espírito Santo que em mim habita. E vai ter esse momento a sós com Deus. Então você precisa ter a primeira mentalidade renovada e transformada através do domínio próprio. E o segundo pensamento que vai gerar em você uma nova mentalidade e vai te conduzir a uma prática da constância no devocional é a dependência de Deus. Quando você pensa e tem clareza que Deus é aquele que te sustenta, que sem Ele nada você pode fazer, você vai ser inclinado a exercer a sua dependência de Deus. E é interessante isso porque a dependência no nosso plano terreno ela é vista de maus olhos. Como, por exemplo, uns pais, quando criam seus filhos, ele os cria para que o filho cresça, se desenvolva e seja o mais independente dele possível. E, de fato, quando um adulto é dependente 100% dos seus pais, a sociedade vai ter como um imaturo, um fraco, um mimado, de fato, né? Mas na realidade do céu, isso é totalmente diferente. O filho que demonstra ter mais maturidade é aquele que mais depende do seu Pai Celestial. E isso é uma verdade no reino dos céus. Quem depende mais de Deus é o filho mais maduro, aquele que tem clareza e consciência de que sem o Senhor nada pode fazer. É por isso que o primeiro pensamento do filho dependente do Pai Celestial é entregar a Ele o seu dia, para que de fato Deus, que é soberano, que é onisciente, possa reger aquele dia de acordo com sua boa vontade. Então você, para mudar a sua mentalidade e gerar essa mente que verdadeiramente caminha em constância, você precisa exercitar a sua dependência a Deus. Isso vai te levar a uma prática de devocional diário, porque você vai levantar já com aquele desejo de entregar o seu dia ao Senhor. Isso é exercer a dependência. Quando você soma o princípio do domínio próprio, mais o princípio da dependência de Deus, isso vai aumentando a sua consciência e vai gerando a mentalidade de que você precisa mudar as suas ações. E essas ações vão ser mudadas através de uma nova mente e te conduzir para uma prática devocional constante. Mas ainda tem um terceiro pensamento para que você continue gerando essa nova mentalidade. E o terceiro pensamento é o compromisso com Deus. E esse, particularmente, é um pensamento que vai gerar uma mudança ímpar na sua mentalidade, porque de fato te leva a refletir o quanto você é comprometido com o Senhor. Um exemplo disso, quando nós temos compromisso com uma outra pessoa, com o nosso próximo, a gente não se esforça para de fato dar conta, para assumir aquela responsabilidade, para comparecer àquele compromisso. Pois é, uma consulta, por exemplo. Quando você agenda uma consulta com o médico, você vai ter que estar lá naquele determinado momento. Você chega até antes para não correr o risco de chegar atrasado e perder aquela consulta. Você tem um compromisso ali. O médico, ele até pode atrasar e você vai ficar esperando ele. Mas se você atrasar, o que acontece? Você perde a consulta, porque o médico não vai te esperar. Da mesma forma, se você for pegar um ônibus, você sabe que tem um horário para ele passar no ponto. Você vai lá, vai ficar lá
para esperar, vai cumprir aquele compromisso. Se você estabelecer um encontro com alguém, uma pessoa, você vai cumprir aquela agenda. Uma entrevista de emprego, você vai estar lá naquele momento, naquela hora, não vai se atrasar porque você tem aquele compromisso. E também quando a gente entra no serviço, muitos têm horários de entrada, de saída, bater o cartão até mesmo, e você precisa honrar. E normalmente, em todas essas coisas, nós somos bem assíduos. A gente gosta de cumprir os nossos horários, cumprir os nossos compromissos com o outro. Mas com o Senhor, isso já é bem diferente. A gente peca em responder, em cumprir esse compromisso com o Senhor, porque a gente não tem a clareza, não tem a certeza de fé de que a gente está se comprometendo com o Senhor. Se a gente não quer deixar o médico esperando, se a gente não quer deixar o patrão esperando, se nós não queremos deixar um amigo esperando, por que é que nós desmarcamos, cancelamos os nossos compromissos com o próprio Deus, com o Senhor das nossas vidas? Isso não é muito louco? Não. Olha só o que a gente faz. A gente cumpre todos os protocolos, os compromissos terrenos, mas na hora de cumprir um compromisso, uma agenda com o Senhor, a gente simplesmente não vai, não cumpre. Assim é o nosso momento a sós com Deus, a nossa prática da devocional. Quando a gente não faz, a gente está cancelando um encontro com o Senhor, um compromisso com o Senhor. Porque o Senhor, Ele quer estabelecer com nós um relacionamento íntimo e pessoal. Ele se relaciona com você no coletivo, enquanto igreja, no momento que você está reunido com seus irmãos em Cristo para cultuar, mas Ele quer também um momento na sua agenda, um momento em que está só você e Ele. E esse momento é diário, e quando o Senhor te chama para esse momento, marca na sua agenda um encontro com Ele, você simplesmente não vai. Não faz o seu devocional, não tem o seu momento a sós com Deus. Você cancela esse encontro com o Senhor. Não é fácil, não é fácil, mas é exatamente nesse ponto que essa nova mentalidade vai tocar e nos transformar. Você precisa ter consciência e desenvolver um pensamento de compromisso com Deus. Às vezes a gente pensa, eu quero ter minha devocional, eu quero ter o meu momento a sós com Deus, e posterga isso e cancela isso, não faz, porque acredita que esse compromisso é com nós mesmos. Mas não é não. Não pense que o seu devocional, que o seu momento a sós com Deus é um compromisso que você estabeleceu com você mesmo. Não, foi um compromisso que você estabeleceu com Deus, com o Senhor dos Senhores, com o nosso Salvador. Não o deixe esperando. Cumpra essa agenda, cumpra esse compromisso, mas não como os demais compromissos, porque esse encontro é o encontro mais relevante de qualquer um. Esse encontro custa a sua intimidade com Deus, o seu amadurecimento espiritual. Ele custa o fortalecimento da sua fé e gera em você benefícios grandiosos que encontro nenhum, compromisso nenhum nesse plano terreno vai gerar em você. Então, desenvolva uma mentalidade de ter compromisso com Deus. Assim, se você realmente conseguir fixar na sua mente uma mentalidade de domínio próprio, de dependência de Deus e de compromisso com Deus, isso vai te fazer transformar as suas atitudes, não agora pela força do seu braço, não agora porque você levantou e simplesmente eu quero fazer isso e na sua força você vai fazer. Não, é porque agora você gerou uma transformação na sua mente, uma nova mentalidade foi gerada, e quando a gente tem uma nova mentalidade, essa mentalidade vai conduzir as nossas ações, e as nossas ações de fato vão conseguir ter manutenção pela condução do Espírito de Deus que te leva a uma nova prática, uma prática sustentável e constante. Mas não coloque fardo sobre si mesmo. Ter constância não significa nunca deixar de fazer algo, mas constância significa não parar de fazer.
E isso é bem diferente. Se você parou de fazer o seu devocional, deu 1, 2 dias, não pôde fazer, não se apavore, respire fundo e continue daquele dia para frente. Não tente recuperar os dias que você não fez, né? Pagar os atrasados, isso vai embolar e vai te fazer desistir de continuar. Pelo contrário, sempre estabeleça a regrinha, é daqui para frente. E nada de falar, e tal dia eu começo porque eu quebrei essa semana, não fiz terça, quarta, quinta, então só falta sexta-feira. Não faça isso. Então na segunda-feira eu vou fazer. Não, começa naquele dia, exatamente naquela hora, e dali pra frente você continua. Até porque quando você dá essa desculpa que falhou 2, 3 dias e vai dar continuidade na próxima semana, porque aquela semana já tá quebrada, já tá perdida, isso é um gatilho para você procrastinar, para uma procrastinação espiritual. Aliás, se você não sabe o que é procrastinação, já tem vídeo aqui no canal explicando o que é procrastinação. Vou deixar aqui na descrição e na tela final desse vídeo aqui para você ir lá correndo assistir depois desse e aprender os estragos que a procrastinação pode fazer na sua espiritualidade, mas o mais importante é como vencer essa procrastinação. Então, não deixe de fazer o seu devocional, de retomar no momento que você parou. Então não importa se você ficou 2, 3 dias sem fazer, não deixe para frente, não deixa para a próxima segunda, não deixa para o próximo mês, não. Daqui para frente, continue da onde você parou, porque isso é constância, é não parar. Não é sobre não deixar de fazer, é sobre não parar de fazer. Então não pare de fazer seu devocional ainda que você ficou alguns dias sem fazer. Continue da onde você parou, ok? E mais uma vez eu vou te convidar a se inscrever no canal e se juntar a nós, porque aqui você já viu que realmente tem conteúdo que vai te ajudar a construir o seu momento a sós com Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele gerou edificação na sua vida, compartilha ele e edifique a vida de mais alguém. Que o Senhor te abençoe e eu espero você no próximo Devocionar.